Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer que seja a hora em que você esteja vendo e ou ouvindo essas simples, mas sinceras palavras. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você que gosta de ciência, que gosta de espiritismo, de doutrina espírita, a ficar aqui mais ou menos uma hora discutindo, como eu sempre tenho dito, né? Debatendo, maneira de dizer, esses assuntos que são relevantes, interessantes, fascinantes, que povoam o nosso imaginário e que acabamos descobrindo que fazem parte, sim, da nossa vida. Vamos dar início hoje à aula de número 67 do livro A Gênese Espírita, né? A Gênese de Allan Kardec. Eu estou gravando esse vídeo numa manhã de quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, já terá passado o Natal, então já estaremos todos às portas do Ano Novo. Então, de pronto, eu já quero desejar a você um bom Ano Novo, uma excelente passagem de ano, um excelente final de ciclo e reinício de ciclo, né? Como diz o grande mago Gandalf, quando uma jornada termina, uma outra se inicia. Não é verdade? Estamos terminando então 2021, iniciando aí 2022, e olha, 2022 promete, né? Copa do Mundo, eleições para presidente, governador, Senado, deputados, enfim, período ano que vem muito conturbado, né? Muito cheio de coisas, né? Ainda estamos vivendo uma pandemia, né, provocada pela Covid-19, com essa variação aí do Ômicron, e essa época do ano acaba por coincidir com início dos períodos da quadra chuvosa, né, no Nordeste, aqui no Ceará, por exemplo, e com ela vem as enfermidades da época, né, viroses como chikungunya, dengue, Zika, a gripe. Os hospitais já estão registrando um grande número de pessoas acometidas com síndromes respiratórias, algumas agudas. Então, eu peço a você que se cuide, tá? Se cuide. Eu sei que o momento, a época do ano, ela é um convite a festejar, a se conglomerar, eu não sei se é a solução, eu não sei se é, na verdade, a decisão correta e mais sábia não, tá? Eu vou ficar quietinho no meu canto, não vou para lugar nenhum, eu sou já meio que recluso mesmo, enfim, conselho que eu dou a você, que está me vendo aí, que está me assistindo, você já deve ser adulto, então cuidado. Cuide da sua vida. E olha que no caso da Covid, cuidar da própria vida é cuidar da vida do próximo também. Pense nisso, tá bom? Então, não deixe de usar máscara, por favor, já que se você for sair mesmo, não deixe de usar a máscara. E a sua vacina, como é que tá? Já está em dia? Eu já tomei as minhas 3 doses, viu? Primeira, segunda, dose de reforço. E você? Quê? Não tomou nem a primeira? Minha irmã, meu irmão, não faça isso não. Corra já no posto de saúde, vá tomar sua vacina. Não tomou a segunda, vá lá no posto. Perdeu a data da terceira, vá no posto e tome sua vacina. Cuide de si e, consequentemente, cuide daquela que você ama também. Tá legal? Bom, vamos dar início, então, à nossa aula de número 67, né? Estamos estudando o capítulo 14, que trata dos fluidos, né? E já debatemos, acho que já está muito claro para todos e todas,
que onde se lê fluidos, entenda energia, o campo de energia. Já discutimos isso aqui, já debatemos isso aqui, mas se você é deveras ortodoxo ou ortodoxa e quer continuar com o termo fluido, não há nenhum problema, desde que você compreenda que o fluido aludido aqui não trata-se de um líquido, não trata-se de um gás, trata-se de algo que permeia o meio, como a eletricidade, como o magnetismo, como o eletromagnetismo, como a gravidade. Tá legal? Mas a nomenclatura que se usa, na verdade, palavras são só convenções de códigos. O mais importante de tudo, acima de tudo, é a ideia, é o significado ligado à palavra. Tá ok? Bom, estamos estudando o subitem, né, que é a formação e propriedades do perispírito. Já vimos também, muito embora valha a pena dar uma relembrada, forçar um pouquinho mais nisso, porque, como eu já falei, tem duas escolas para que você possa compreender o perispírito. A escola clássica, ou eu chamo de escola kardeciana, né? A maneira com que Kardec interpretou o perispírito, e ele via perispírito como um corpo semimaterial, um envoltório propriamente do espírito, que circunda o espírito, que seria formado por uma matéria muito sutil, porém muito densa ainda para os espíritos. Matéria essa é aglutinada da atmosfera, do orbe ou planeta no qual o espírito está. E a escola mais moderna, né, a escola fruto de muita pesquisa e com o passar do tempo, né, escola essa a qual eu mesmo pertenço, que enxerga o perispírito de uma maneira ligeiramente diferente, mas que no final das contas não vai embargar, não vai desfazer o que a visão do Kardec diz ou faz, tá? Nessa visão moderna, da qual eu faço parte, só para relembrar, o perispírito nós consideramos como sendo uma extensão do próprio espírito. Ele não vem mais a ser essa roupagem, ela não vem mais a ser essa roupa que o espírito usa. O perispírito, para mim, para muitos outros pesquisadores, ele é tido como realmente uma extensão do espírito, é um campo também gerado pelo espírito, um campo morfogênico, morfoformador, morfológico, é um campo responsável pela formação do nosso corpo mesmo, é um campo responsável pela interligação propriamente dita entre o espírito que somos e o corpo que possuímos, que vamos formar. Ou seja, essa visão ela é muito mais lúcida, muito mais técnica e muito mais muito mais se adapta com a própria realidade do perispírito que Kardec explica ao longo de toda a doutrina espírita. E aí você pode perguntar, tá, então o que seria nessa visão moderna, o que seria esse corpo semimaterial chamado perispírito pelo Allan Kardec? Aí seria o que nós chamamos de duplo etérico. O perispírito, ele na formação do corpo, ele também forma uma espécie de molde, uma espécie de forma pré-biótica que vai gerar o nosso corpo, que é o que Allan Kardec chamava de perispírito. Nós chamamos esse termo é muito bom, é muito aprazível, nós chamamos simplesmente de duplo etérico ou duplo etéreo. Isso se encaixa como uma luva nas definições e em toda a fenomenologia envolvida nos fenômenos, permita-me ser redundante, perpetrados pelo perispírito, tá bom? Então fica essa ressalva para que fique bem claro essa escola moderna da compreensão do perispírito com a escola clássica, né? Bom, isso não traz prejuízo para ninguém, tá? Você pode ficar do jeitinho que Kardec falou, se você for mais assim,
puritano, mais ortodoxo, ou prefere não arriscar, tudo bem, porque ciência pura é arriscar-se mesmo, é mudar de conceitos, é ver coisas diferentes, é ver algo mais claro, tudo dentro da lógica, dentro do raciocínio, dentro da razão, como o próprio Allan Kardec nos convidava a agir. Tá bom assim? Bom, então sem mais delongas, vamos então dar início à nossa aula 67, começando no item 9 do capítulo 14, onde Kardec escreve o seguinte, ainda a respeito da formação do perispírito e suas propriedades. Kardec escreve: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório ao seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, com os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevar acima das regiões terrestres. Vamos dar uma pausa aqui, porque cabe algumas considerações aqui. Tem até uma nota de rodapé aqui na minha edição, que é a edição do senhor Gulion Ribeiro, e a nota de rodapé diz o seguinte: exemplos de espíritos, que é a nota de rodapé número 75. Exemplos de espíritos que ainda se julgam deste mundo, a gente pode apreciar isso na Revista Espírita de dezembro de 1859, a página 310, novembro de 1864, a página 339 e abril de 1865, a página 177. Aí algumas referências na Revista Espírita a respeito do comportamento desses espíritos ainda muito ligados à matéria. Bom, vamos lá. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Concordo plenamente. Aliás, quem sou eu para discordar de qualquer coisa do Allan Kardec? Concordo. É óbvio que esse envoltório, e eu estou falando do perispírito agora, portanto eu não estou falando do envoltório semimaterial, estou falando do perispírito em si. Ele depende, claro, do adiantamento moral, mas não somente dele. Depende do adiantamento constitutivo do próprio espírito, visto que o perispírito é sim extensão do espírito. Então aquilo que ele aglutina, entendendo que o que Allan Kardec chama de perispírito é o duplo etéreo, que na verdade, não briguem comigo não, vocês que preferem a definição do Kardec, porque uma coisa está extremamente ligada à outra. De certa forma, o duplo etérico, que é o que eu acho que o Kardec se referia, mas ele não conhecia ainda o termo duplo etéreo, mas não se preocupem não, esse duplo etéreo ele é formado pelo perispírito, ele é formado por esse campo morfogênico, e aí é um campo atrativo, é um campo, é só você se lembrar do exemplo que eu dei na aula anterior do ímã, né? Imagina que o espírito é o ímã, o campo magnético gerado pelo ímã, que forma aquelas linhas de indução, que tem aquele formato, ele seria o perispírito. E o duplo etérico ou perispírito, na linguagem de Allan Kardec,
seria aquelas raspinhas, aqueles fragmentos de metal atraídos pelas linhas de indução do campo magnético gerado pelo próprio ímã. E daí, como isso é um pouco idioclástico, tem muita ideologia de formação, claro que vai ter a ver o formato desse corpo, o formato dessa visagem, por assim dizer, tem muito a ver, claro, com o estado moral do espírito. Acho que cabe aqui um exemplo para que você já possa ir pensando sobre isso, tá? Para ficar bem claro, ficar bem clara essa ideia de duplo etéreo e perispírito, que talvez possa ter aí confundido um pouco a cabeça de algumas ou alguns de vocês. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que diz que está vendo um espírito, né? Se ela está vendo um espírito, mas ela consegue, né? A pessoa, a vidente, ela consegue ver o espírito, mas ela consegue detalhar a morfologia do espírito, por exemplo, ela sabe se é um homem ou é uma mulher, na aparência, claro, ele diz, tá vestido dessa forma, os cabelos são assim ou daquele jeito, há um cinto prateado, né? Quando há uma forma muito bem definida, com características muito bem definíveis e descritas, então a pessoa, na verdade, ela está vendo o duplo etéreo, tá? Agora, quando a pessoa vê algo, mas não sabe definir o que é, ou define como uma luz sem forma, ou define como algo que a pessoa não consegue nem sequer descrever, mas ela sabe que está vendo, aí sim ela está vendo a estrutura perispiritual, tá bom? Para não confundir. Teve forma definível, duplo etéreo. Teve uma forma indefinível e a mente não consegue copiar, perispírito. Deixa eu dar um exemplo santo, sagrado, mas que cabe no momento. Saulo de Tarso, às portas de Damasco, chegando lá para perseguir os cristãos, né? E quem aparece para ele? Jesus, né? Os textos lá dos Atos dos Apóstolos, né? E nessa parte de Saulo, na época ele era Saulo ainda, conta que apareceu uma luz muito forte. Detalhe, Saulo estava às portas de Damasco, que é um deserto, a meio-dia. E eis que ele viu uma luz tão forte que ele titubeou e caiu do cavalo, né? Ficou até cego. Pois bem, essa luz radiante, definida como luz, observe que Saulo não enxergou nenhuma figura, nem uns cabelos dourados, nem olhos azuis. Ele viu, sim, uma luz muito bonita, muito forte, muito estarrecedora, e uma voz, né? Aquela voz retumbante: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse instante, Saulo de Tarso viu o perispírito de Jesus. E aí, é claro, o perispírito de um Cristo, né? Luz pura, com certeza, quase que se confundindo com o próprio espírito, né? Então Saulo vira com certeza o perispírito de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa, enfim, indefinível, aí sim indefinível. Então é claro, e aqui no texto que nós acabamos de ler, entendendo que aqui, na verdade, é o duplo etéreo que vai ficando mais grosseiro ou menos grosseiro, claro, de acordo com a natureza espiritual do espírito, que gera esse campo mórfico, que é o perispírito, que por sua vez gera esse corpo semimaterial, essa forma biogênica, que nós chamamos comumente de duplo etéreo. E claro, espíritos existem que, pelo seu apego tremendo à matéria, conseguem aglutinar uma densidade suficiente de átomos e moléculas em volta dessas linhas de indução perispiritual, por assim dizer, que formam um corpo tão grosseiro, ou melhor dizendo, tão primário e material como o próprio organismo, o que inclusive satisfaz
todas as sensações orgânicas que o espírito sentia com o seu corpo material, fazendo ou levando a crer que de repente ele está vivo ainda. Isso é muito simples de entender, uma vez que nessas condições de alto materialismo, né, o espírito aglutina para ele mesmo um segundo corpo. Claro que para nós que estamos encarnados, mesmo esse segundo corpo vai ser muito sutil, que nos escapa aos olhos. Mas para ele, para o espírito ainda preso à matéria, para o espírito, ideologicamente falando, né? O espírito ainda preso nos conceitos e devaneios da matéria ordinária e comum, essa que habitamos e vivenciamos nos nossos próprios dias. Claro que para esse espírito, esse arcabouço de matéria, esse limiar entre matéria e semimatéria, vai transferir via perispírito para o espírito que ele é, sensações tão autênticas quanto as sensações sensoriais que hoje nós experimentamos, né? As 5 delas: visão, audição, paladar, somestesia e por aí vai. Então, espero que tenha ficado claro isso, tá? Vamos continuar aqui com o texto do capítulo, aliás, do item 9, que não acabou ainda não. Restam 2 parágrafos ainda. Seguindo, então, Kardec agora aborda o outro lado, né? Olha só. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Aqui eu acho que nós podemos passar já imediatamente para um exemplo muito gritante também, aproveitando lá a história do nosso querido Saulo, que se tornou convertido, né, Paulo. O próprio Jesus Cristo, quando foi assassinado, e durante 40 dias ele apareceu para muitas pessoas com um corpo inclusive tangível, né? Tomé precisou pegar nas feridas dele, né? Os apóstolos o viam, mas ficou bem claro que não era o mesmo corpo, pois Maria Madalena não o conheceu. Os irmãos de Emaús caminharam com ele um bocado de tempo, não o reconheceu. Ele simplesmente se materializava nos aposentos onde os apóstolos estavam, sem entrar pela porta e num piscar de olhos, igual o Mestre dos Magos. Vocês conhecem o Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão? Ele ficava dando carão lá no Eric, o cavaleiro, e quando o Eric virava a cabeça, quando olhava de novo, Mestre dos Magos já não estavam mais lá. É igualzinho assim, tá lá na Bíblia, gente. É só olhar lá no Novo Testamento, o que acontece logo após a morte de Jesus. Então, observe que Jesus já estava em forma espiritual pura, mas o perispírito dele, para que ele fosse visível para os seus, ele aglutinava um duplo etérico, mas um duplo etérico luminoso. Um duplo etérico, mesmo assim, dotado de um poder e de propriedades que nós mesmos não imaginamos, tá? Acho que o exemplo de Jesus ele é muito categórico, muito embora, claro, vamos tecer as devidas considerações, porque sempre que nós usamos Jesus como exemplo, nós aí estamos dando o exemplo máximo que nós conhecemos, né? Pois Jesus é o espírito mais puro que temos consciência, para quem tem consciência, claro. Jesus é o espírito mais puro, maior, mais perfeito que nós conhecemos, que já veio aqui na face da Terra. Então, em se tratando de Jesus, tudo e todos os aspectos são intrinsecamente superlativos. Terminando o item 9, Kardec assim se expressa: é assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra,
ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões donde vieram e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Eu não acho que eu não vou me ater muito a esse detalhe, não, porque eu penso que o que nós já falamos, né, a respeito e exemplificando através do Divino Mestre, eu acho que já explica tudo, né? A vinda de Jesus aqui na Terra. Jesus veio como missionário, veio literalmente para nos ensinar, e aí é óbvio que, como eu falei, tudo nele era santo, tudo nele foi santo, verdadeiramente o único santo que já veio à Terra, e eu penso que esse exemplo já é extremamente autocontido. Combinado? Mas o que você acha? O que você acha? Eu até esqueci, deixe seu comentário aí na aba de comentário, não esqueça de deixar o seu gostei, se gostou, não gostei, se não gostou, comenta comigo aí, concorda com o que eu estou dizendo, com essa definição mais moderna de perispírito, ou não concorda? Diz aí o que você acha, fica tranquila e tranquilo, sem milindre, ninguém é obrigado a concordar comigo, você pode não concordar, você pode ter até uma ideia diferente da minha e da do Allan Kardec. Diz aí o que você pensa, tá? Eu juro que vou ler com muito carinho, e mesmo se eu não concordar, eu vou adorar a participação, e o importante é isso, é trocarmos ideias, relatarmos aqui os nossos pontos de vista, porque acreditem, todos aprendemos juntos. E eu sei que o aprendizado ele vem mais com o diferente do que com o igual, viu? Reflitam sobre isso. Bom, vamos agora para o item 10. No item 10 do capítulo 14, ainda sobre essa temática de formação do perispírito e suas propriedades. No item 10, Kardec assim se expressa. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que eles formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, embora no todo continue a haver álcool puro. Bom, é muito interessante aqui esse parágrafo. De novo, Kardec, por não conhecer ainda a estrutura de campos de energia, campos materiais, campos moleculares, campos atômicos, campos nucleares. Infelizmente, Kardec não conhecia nada disso. Só que ele traz uma camada também nova e muito interessante. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera e por aí vai. Na verdade, há um campo espiritual também, isso é verdade. Além de todos os campos ditos assim, mais materializados, mais materiais que nós conhecemos, existe sim, com certeza, um verdadeiro campo espiritual em torno da Terra, envolvendo toda a Terra. E esse campo espiritual, claro, é formado pela soma, pelo produto da ação, interação, pensamento e vontade de todos os espíritos que habitam a Terra. Espíritos encarnados, assim como nós, e os espíritos desencarnados. Toda essa leva, todo esse levante
de espíritos encarnados e desencarnados formam a atmosfera espiritual da Terra. Minha nossa, já pararam para pensar o quanto isso é importante? De cara, que significa que você que está me ouvindo e me vendo talvez, desculpe por isso, você contribui para a atmosfera espiritual da Terra. Contribui sim, com os seus pensamentos, com as suas palavras e principalmente com as suas ações, ou melhor dizendo, né, que eu não vou tirar o meu da reta não, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e sobretudo com as nossas ações. Tudo que pensamos, tudo que proferimos e tudo que fazemos, trabalhamos, contribui para esse campo espiritual do planeta. A questão não é cinismo, não é hipocrisia, não. A questão a pergunta que não quer calar. Nós estamos fazendo coisas boas? Nós estamos pensando coisas salutares, coisas boas, coisas construtivas? Como é que está o padrão do nosso verbo, da nossa palavra? O que nós estamos proferindo? O que nós estamos de fato pondo para fora da nossa boca? Lembrando que a boca fala do que está cheio o coração. E eu não estou ficando doido, não. Quando eu falei coração, eu apontei para a cabeça, porque de fato é o cérebro que processa os campos energéticos do pensamento. E eu falei coração porque é o chakra das emoções, é o órgão que se sensibiliza ao longo e ao entorno de uma emoção forte, vívida e pertinaz e contumaz e preponderante em nossas vidas. Coração e mente, né, em sincronismo. Então, o que nós estamos falando? Palavras ásperas, palavras duras, palavras impiedosas? Ou estamos procurando sempre proferir palavras amáveis, doces, construtivas, palavras de bem, até sendo rígido quando é necessário ser rígido, mas sem perder a compostura, sem perder a educação, sem perder o bom trato, sem perder o bom protocolo de comunicação, com boas palavras. Não precisam ser daquelas palavras que só o Divaldo entende, não. Não precisa falar como se alguém tivesse o Aurélio ou o Google Tradutor para saber o que você está dizendo, não. Pode-se falar de maneira muito simples, desde que se fale de coisas boas, de coisas belas. Isso não é utopia, isso não é falso moralismo, não. É porque o que falamos, em média, reflete aquilo que está na nossa mente e coração. E quando se fala das nossas ações, então, como é que estão as nossas ações? Estamos colaborando ou estamos mais atrapalhando do que colaborando? Estamos fazendo parte da solução ou do problema? Estamos só com atitudes de ingratidão, de impaciência, até mesmo, quem sabe, de violência? Então, eu estou nos convidando, e a mim mesmo, sobretudo, a pensar com muita seriedade sobre isso. Porque o que Kardec falou aqui é muito sério, muito sério. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra, e nós somos essa camada, sabe? Você que está me ouvindo, eu que estou falando, todas as pessoas que por acaso, ou por quererem mesmo, vão ouvir essas palavras, nós contribuímos para o mundo que temos, não esqueça disso não. É como se cada um de nós preparasse o prato que todos vamos comer. Então, se o prato não está bom, é porque alguém não cozinhou direito, alguém não fez, não colaborou como deveria. Somos nós, tá? Não nos esqueçamos disso
Jamais. Continuando aqui, o item 10, o segundo parágrafo do item 10, no capítulo 14, Kardec escreve: os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Olha só aí como Kardec já tinha em mente essa propriedade atrativa do perispírito. Então, de novo, não é o perispírito que é formado com as moléculas ou substâncias do mundo no qual ele está. Não, é o duplo etéreo que ele forma em torno de si mesmo. Porque se o espírito, olha só uma questão de lógica. De fato, até eu me pergunto por que Kardec não se tocou um pouco com isso. Olha só, se o perispírito nunca abandona o espírito, então na hora que o perispírito vai formar um novo perispírito para ele mesmo, é porque ele já está sem perispírito, porque ele precisa de um novo, porque está no outro mundo. Não faz sentido isso? Só que o perispírito nunca abandona o espírito. Assim como o campo magnético de um ímã nunca abandona o seu próprio ímã. Então, veja bem, esse corpo semimaterial, aproveitando ou as melhores substâncias ou as piores, e aí, claro, sem dúvida alguma, dependendo da natureza do espírito, isso é uma propriedade desse campo mórfico que é o perispírito, e não o próprio perispírito em si. Eu vou sempre dar muita ênfase a esse detalhe, porque é um aspecto de definição muito importante. E Kardec desconsiderou isso. Eu acho que talvez porque a ideia de duplo etéreo não tinha, isso veio bem depois. E, na verdade, Kardec, de fato, não elaborou tanto o conceito de perispírito. Ele, na verdade, só definiu, criou um novo termo. O conceito já era estudado por muitas outras escolas ao longo do mundo todo, tá? Então, mas é muito interessante que ao fim desse parágrafo, vou até reler, o espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza permite. Só aqui é por assimilação mesmo, assimilação e atração. Na verdade é isso. Esse campo espiritual que é o perispírito, um dos campos perispirituais é o perispírito, e ele tem propriedades atrativas. Propriedades atrativas. Ele vai atrair do meio átomos e moléculas ali presentes para compor esse aparato, digamos assim, esse proto-avatar que o espírito utiliza para alguma coisa, quer seja para instruir alguma coisa, alguém, quer seja para demonstrar algo, quer seja, enfim, para cumprir um dado propósito, geralmente muito bem estabelecido. Tá legal? Bom, vamos continuar aqui, ainda no item 10, tá? Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. De novo, resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Tá certo, mas ele está falando de duplo etérico e não de perispírito, mesmo sem ele mesmo saber. Porque, é claro, se essa roupagem, e aí sim, uma nítida roupagem mesmo, ela é justaposta com o material do meio, e como vai depender de aspectos morais, de aspectos materiais, de aspectos de evolução,
Claro que cada perispírito vai ser diferente um do outro, visto por esse ângulo, o perispírito sendo um duplo etéreo. Agora, se nós pararmos, Marcos, qual é a natureza íntima do perispírito? E aí o perispírito, como a escola moderna vê, aí realmente ninguém sabe. Ninguém sabe porque nós não sabemos nem a estrutura do espírito. E o espírito gera o perispírito. Se nós não sabemos a estrutura do espírito, como é que nós vamos saber a estrutura do perispírito? Não sabemos ainda do que é feito. Sabemos que é um campo. Se é um campo, provavelmente tem que ter muita energia inserida ali nesse campo, visto que é um campo que exerce trabalho, que executa trabalho, e por definição, todos nós aprendemos lá na 5ª série que a definição mais clássica de energia é a capacidade de realizar trabalho, e como o perispírito realiza um infinito número de trabalhos, então com certeza o perispírito é um campo encharcado de muita energia. Agora, a propriedade íntima dele, característica íntima dele, ninguém o sabe. Ninguém o sabe ainda. Tá? Continuando. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que difere em tudo o que respeita ao perispírito. E aqui Kardec faz uma comparação entre corpo e perispírito. Na verdade, na nossa ótica, é uma comparação do corpo com duplo etérico. Claro que os nossos corpos são biologicamente idênticos, né? Todos os nossos órgãos são iguais, digamos aí, iguais, assim, vamos dizer, congruentes, né? Semelhantes. Acho que o mais correto seria semelhante, claro, porque tem diferenças aí a nível bioquímico, a nível de sangue. Nosso sangue é igual? Grosso modo, sim. Mas os grupos sanguíneos variam, né? No tipo A, B, AB e O. O fator RH, né? Que é positivo ou negativo. Então, realmente, temos grupos de sangue, né? Grupos sanguíneos idênticos, mas tem grupos sanguíneos diferentes. Então, bioquimicamente, né? Biologicamente, o nosso corpo, nosso organismo, de todos vocês que estão me vendo, de novo, desculpa, estão me assistindo e ouvindo, e nossos organismos são, assim, grosso modo, idênticos. Mas nos meandros íntimos tem, claro, algumas diferenças técnicas, digamos assim. A minha estrutura de DNA é única, a de vocês é também única, e na verdade é de cada ser vivo que está aqui na Terra, tá bem? Bom, então, para terminar este item, Kardec escreve o seguinte: também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiros do que o dos indígenas desse mundo. Aqui é uma daquelas partes em que tem uns exaltados aí que começam a criticar Allan Kardec, porque ele fala dos indígenas de uma maneira assim, como se eles fossem inferiores. De fato não são, pelo contrário, os nossos indígenas em muitos aspectos são muito superiores a nós, né? O respeito para com a natureza, a sabedoria nas suas decisões, o amor para com o próximo, a preocupação com a coletividade inteira, coisa que cada vez mais a sociedade capitalista dita civilizada está muito longe, pois na sociedade capitalista o que prevalece é o egoísmo, é o individualismo e nunca o coletivo. Bom, eu vou até parar por aqui para que vocês não me
não me taxem de algumas outras coisas mais vermelhas, né? E Jesus Cristo era, inclusive, assim também. Bom, de novo, aqui, essa história de perispírito e duplo etéreo, eu penso que já deve estar bem sedimentado na cabeça de vocês. Eu espero que sim, tá? Se não, isso vai ser sedimentado ao longo do tempo. E se não, alguns de vocês vão continuar com conceitos antigos, vão desprezar o novo, e também não tem problema nenhum, porque isso não vai afetar o resultado total das coisas também, não. Acaba dando no mesmo, tá? O que Kardec está nos explicando aqui nesse termo, nesse último parágrafo, é simplesmente que o perispírito evolui também. E aí é que está. Na nossa compreensão de perispírito, isso é muito mais lógico. Porque na nossa definição de perispírito, que enxerga o como gerado pelo próprio espírito, olha como é lógico. Se nós entendemos o perispírito como gerado pelo próprio espírito, se o espírito evolui, e nós sabemos que isso é um fato, a evolução espiritual, inclusive é o quinto axioma da doutrina espírita, estão lembrados? Revisem aí as aulas anteriores. Se a evolução espiritual é um fato, tudo que é gerado pelo espírito evolui também. E se o perispírito é gerado pelo espírito, se não, como o perispírito é gerado pelo espírito, obviamente a evolução de um implica na evolução do outro. Tá, a evolução do espírito implica na evolução do perispírito, simples assim, tá bom? Espero que isso esteja ficando muito claro para todas vocês, para todos vocês. Bom, vamos agora aqui ao item 11, item 11 do capítulo 14, quando Allan Kardec escreve o seguinte: o meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de viver nele. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, os seres espirituais. Bom, aqui eu acho que tem algum quiprocózinho aqui na minha tradução aqui, eu vou consertar. Ó, o meio está sempre em relação com a sua natureza, a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres na terra ou no ar, os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito, como a atmosfera para as dos encarnados, e isso é muito importante mesmo. Olha só. Nós vivemos aqui, enquanto seres encarnados, envoltos em muitos campos. Campo atmosférico, porque nós precisamos respirar, né? Sem oxigênio o nosso corpo não vive. Então nós vivemos envolto numa atmosfera que nos concede uma série de propriedades para que nós possamos viver. Precisamos da luz solar. Sem o sol não há vida na Terra. Precisamos da água, precisamos dos nutrientes, né? Vitaminas, proteínas, sal, açúcar, gordura, todas essas coisas para viver. E tudo isso nós obtemos aqui, da Terra, né? Da biosfera. O que Kardec está dizendo é que há para os espíritos uma camada, digamos assim, uma atmosfera espiritual, que também nós não sabemos a constituição, nenhum de nós sabe, mas que é uma espécie de suporte, é o lugar dos espíritos, assim como há o lugar dos seres materiais, que é aqui a nossa linda joia azul, no plano material. Kardec alude que há no plano espiritual um suporte de vida espiritual, totalmente lógico, totalmente racional, totalmente dentro de princípios muito coerentes. E aí a leitura avança. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar
o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Então, gradualmente, se identificam com um meio mais depurado, que lhes torna uma necessidade, como os olhos para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia ou ao fulgor do sol. Muito interessante, aliás, interessantíssima aqui essa comparação do nosso querido Kardec. É que realmente, assim como há, até no nosso mundo material mesmo, há uma espécie muito sutil, porém muito notória, ninguém vai duvidar disso, de estratificação de lugares. Assim. A gente não pode estar onde, a gente não pode ir aonde nós queremos aqui na Terra. Eu não sei se, por exemplo, quem não já teve curiosidade de visitar as profundezas do oceano? Para mim não dá, né? É possível para o ser humano? É. Mas não para todos os seres humanos, porque você precisa ter acesso a equipamentos muito sofisticados, caríssimos, e aí você teria que ter submarinos ou cápsulas submarinas. Vocês já assistiram aqueles programas de visita ao Reino Abissal pelo criador do Titanic lá, o cineasta James Cameron, né? Que nas horas vagas ele faz uma exploração magnífica nas zonas abissais, no assoalho oceânico, né? E ele investe pesado em tecnologia e engenharia para desenvolver cápsulas de navegação nessas profundidades indizíveis. Eu assisti uma vez um programa com ele, né, com o James Cameron, que ele vai ao fundo, não sei se são das Fossas Marianas, eu sei que ele vai a 11 quilômetros de profundidade. É estarrecedor e muito interessante. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que consegue ir em órbita da Terra. Né? Aliás, hoje em dia, antigamente, tinha contenções técnicas e hierárquicas. Né? Você tinha que ser um militar, um astronauta, um cientista. Agora já está melhorando. E entendam o que eu digo como melhorando. Tá? Se você tiver muito dinheiro, já dá para ir agora. Né? O Jeff Bezos, o Elon Musk já estão, isso é real já estão ofertando voos orbitais. Você paga aí uma bagatela de uns 150 mil dólares, chega às vezes a 300 mil dólares para dar um passeiozinho de 5, 10 minutos na órbita da Terra. Então, observem que não é para quem quer, não, é para quem pode. Então, olha, se mesmo aqui, nesse nível em que estamos, né, a viagem a outros tipos de mundos é tarefa para poucos, imagine do ponto de vista espiritual. Imagine do ponto de vista espiritual. Realmente o espaço, a casa do Pai, como dizia Jesus, o espaço é algo muito grandioso, o espaço é algo maravilhoso, mas não é dado a todo espírito adentrar esse espaço, né? Não é dada a toda alma entrar nos paraísos que o universo tem a oferecer. É preciso ter merecimento, não é verdade? É isso que quer dizer o finalzinho finalzinho aqui do item 11 do capítulo 14, tá bom? Digam aí o que vocês acham sobre isso, vocês concordam com o que eu estou dizendo ou não concordam. Bom, vamos ao item 12, último item desse subitem aqui. Bom, item 12, Kardec começa da seguinte forma.
Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. E aqui é interessante porque, moral da história, realmente tudo está conectado, tudo está envasado, tudo está pertencendo a uma grande trama. O que vai mudar aqui, o que vai fazer diferença ou não, é a permissividade, é a permeabilidade, é o grau de liberdade e de possibilidade que se tem de ir e vir a algum lugar que não é para todos, né? Só quem aprende, só quem se depura, cada vez mais vai a outros lugares, como já vimos anteriormente. E Kardec continua. A potência divina refulge em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixe o papel de mágico, que se rebaixe ao papel de mágico, produzindo efeitos pueris, dignos de um prestidigitador, e ousa-se ainda, por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás, não havendo modo de amesquinhar mais a majestade divina, e admiram-se de que a incredulidade progrida. É o que se faz com Deus ainda nos dias de hoje, né? O leva ao nível de um mago realmente, de um conjurador, por não se entender as leis que ele criou, né? As leis da natureza, leis, aliás, perfeitas, leis incorrigíveis, leis imutáveis, porque são perfeitas, pois tudo que existe ao longo de toda a história do cosmos existe porque teve um tempo para isso, porque pôde evoluir graças às leis perfeitas criadas por um Criador que realmente é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Kardec continua. Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas a que se vai é a fé em tudo que aberra do bom senso e da razão. É a fé idêntica a que outrora levava a dizerem, vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem. E por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que comprimida se levanta de novo, logo que a banham os raios de sol. E aí, de maneira muito clara, de maneira muito coberta de razão e propriedade e princípio, e falando de fé agora, né? Fé, lembrando a definição de fé de Kardec, que é linda, né? Muito lúcida. Fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, e isso se traduz em conhecimento. Fé não é crença, fé não é acreditar, fé é ter certeza, e só se pode ter certeza quando se sabe, e só se pode saber aprendendo, e só se pode aprender estudando. Entendam isso porque é muito importante. Fé não é acreditar em algo, não é depositar sua confiança em ninguém, nem mesmo em Deus. Embora, claro, temos que confiar em Deus, porque não podemos aprender sobre Ele ainda agora, na sua inteireza. Então, por enquanto, temos que acreditar nele, sim. Mas essa fé que arrebata o espírito, essa fé que não nos põe mais dúvida em nada, é fruto do nosso adiantamento, é fruto da nossa evolução, é enfim uma construção que já estamos efetivando.
E aí, para terminar esse item, Kardec finaliza da seguinte forma: efetivamente, tudo é milagre em a natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Não. Milagres não há no sentido que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas, como eu falei anteriormente. Se há milagre na vida, claro que há. Isso aqui que nós estamos vivendo é um milagre. O sorriso de uma criança é um milagre. O bater de asas de um beija-flor é um milagre. O bater das mesmas asas de uma abelha é um milagre. O hausto que inalamos e nos concede vida é um milagre. O brilho do sol lá fora que causa vida é um milagre. Os oceanos, as florestas, quem nós amamos, eu, você, todas as pessoas do planeta Terra inteiro, todos os espíritos encarnados e desencarnados, sim, tudo é um milagre. Mas é um milagre lúcido, é um milagre pautado em regras rígidas, perfeitas e imutáveis, porque vem de Deus. Assim, minha amiga, meu amigo, chegamos ao fim aqui da nossa aula de número 67. Muito obrigado você que me assistiu e me ouviu até agora. Muito obrigado pelo prestígio que você nos dá. Assine o nosso canal, deixa o seu gostei ou não gostei. Infelizmente, se não gostou, deixe seu comentário aí, a sua crítica, seu comentário é valiosíssimo para mim. Toque na sineta para você ficar sabendo de novidades, tá bom? Feliz ano novo para você, paz e bem, beijo no coração e até a próxima. Tchau.